Olá galera, tudo bem? Olha eu aqui de novo. Hoje nós abordaremos um tipo textual muito importante para que vocês compreendam de que forma é que ele é construído, de que forma é que vocês vão fazer a construção textual desse tipo de texto que é a famosa narração. Texto esse que nós já vimos em sala e nós vamos fazer uma revisão, ok? Vamos lá. A narração, para lembrar, é um modo de organização de um texto cujo conteúdo está vinculado a ações e acontecimentos. Lembram do que eu falei para vocês? Está baseado em histórias, está baseado em ações, em atitudes e tudo isso que é mencionado e contado por qualquer pessoa. Só que dentro do texto, essa pessoa recebe um nome que nós vamos ver daqui a pouco. Esse texto narrativo, ele obedece uma série de critérios que são chamados elementos da narrativa. Sem esses elementos, não há possibilidade de fazer essa construção textual que é exigido pelo próprio texto narrativo. Para quem não lembra, os elementos da narrativa são o enredo, os personagens, o espaço, o tempo e o narrador. Nós vamos ver agora como é que se dá cada um desses elementos dentro do texto. Vamos ver o conceito e depois nós vamos ver de que forma cada um deles se comportam dentro de um exemplo. Vamos lá. Primeiramente, o enredo, que é essa estrutura maior, que vai compreender todo o texto. O enredo é a história, é simplesmente a história que você conta, o que você lê. E aí essa história, ela vai ter um início, um meio e um fim, tá? E o enredo é tudo isso que é contado dentro da história. O enredo, ele tem uma organização importante e que ela precisa ser obedecida e estabelecida dentro desse texto. Primeiramente, nós temos a situação inicial. Que situação é essa? É aquela situação em que você vai apresentar os personagens e o espaço ao qual a história vai ocorrer. Dependendo da história, pode haver a mudança de personagens, de espaço e até mesmo da própria história. Depois nós temos o estabelecimento de um conflito. Este conflito, ele vai fazer com que o texto desenrole. E lembrem-se, todo texto nem sempre termina com um final feliz. Existem textos que podem terminar com um final, infelizmente, triste. E aí vai depender de como foi estabelecida essa história, quem são os personagens, quais foram as atitudes que eles tomaram mediante as ações que foram apresentadas. Depois nós temos ainda em sequência o desenvolvimento, que é a busca de solução desse conflito. Isso não quer dizer que durante todo o texto tenhamos somente um conflito. Pode haver vários conflitos dentro de apenas um texto, só que tem um conflito que ele é o principal, tá? E aí nós vamos reconhecê-lo dentro da leitura do texto. Depois nós temos o clímax. Esse clímax é o ponto de maior tensão. Quando você acha que tudo está perdido, tem uma luz lá no fim do túnel. E aí ele vai fazer essa apresentação, já chegando aí pertinho do desfecho, tá? Que é o final do texto. E é aí que você vai presenciar. O final do texto foi triste, foi feliz, foi mais ou menos, eu não gostei, eu gostei. E aí vai depender de cada leitor e vai depender do tipo de história que você goste ou não de fazer a leitura. Depois do enredo nós temos o espaço. O espaço é onde ocorre a narrativa. Lembrem-se também que o espaço ele não precisa ser obrigatoriamente só um. A história pode acontecer em vários espaços. Pode ser na rua, pode ser em uma sala, pode ser em uma loja, pode ser na escola, pode ser em uma padaria, pode ser em um ambiente fechado, em um ambiente aberto. E aí você vai fazer com que seu texto flua, dependendo de como você quer que ele termine e dependendo de como você quer que ele seja seguido. E aí nós temos aí, vocês vão observar na imagem do painel de vocês. Não, tem para uma... eu errei aqui. Tá. Volta. Aí vocês vão observar. Aí vocês vão observar a imagem que tem aí aparecendo para vocês. Tem uma casa cheia de árvores, tem um rio, um lago. E aí vocês podem pensar, essa história
tem que ser feliz, tem que ser triste, e aí vai depender. Você pode fazer uma história de terror aí em cima dessa imagem, ou você pode fazer uma história de romance ou de ação, vai depender aí da sua criatividade, ok? Continuando o tempo, que é importantíssimo também. O tempo, ele é dividido em dois, tá? Não é obrigatório você colocar os dois, você pode colocar só um. Mas se você quiser, você pode sim utilizar os dois dentro de um só texto, dentro de uma só história. Primeiro tempo que nós temos é o tempo cronológico, que é aquele tempo que obedece o início, o meio e o fim do seu texto ou do texto que você estiver lendo. É aquele tempo que obedece o tempo do relógio, ok? Você vai ler e aí, dependendo das ações que forem aparecendo, vai se desenvolvendo o texto diante do que foi apresentado. Já o tempo psicológico é aquela passagem de tempo onde ele não obedece uma sequência de início, meio e fim. Você pode ler um texto ou assistir a um filme onde começa pelo final, já apresentando aí o que foi que aconteceu. E aí, ao longo do filme ou do texto, ele vai apresentando o porquê se chegou àquela situação. Aí você tem que estar atento para você fazer a conexão entre as imagens, entre a história e saber o porquê que aconteceu determinada situação. Bem interessante, né? Continuando, nós temos o narrador, que também é uma das peças, um dos elementos importantíssimos diante de um texto. Tudo na narrativa depende do narrador. O narrador é a voz que conta a história. O narrador é o ponto principal, tá? E aí, nós vamos, a partir disso, estabelecer os tipos de narradores que nós temos diante das histórias, ok? Primeiramente, nós temos o narrador personagem. O narrador personagem é aquele que conta a história e participa ao mesmo tempo. Lembrando que a marca dele é marca de primeira pessoa, tá, galera? Vamos ver aqui um exemplo onde você vai encontrar narrador personagem. Olha só. Quando avistei-a sozinha na arquibancada da quadra, percebi que era a melhor oportunidade para definitivamente conhecê-la. Então pedi a meu melhor amigo Fabrício que me ajudasse com o plano que eu tinha bolado. Mas enquanto eu passava algumas coordenadas para Fabrício, vi Marcos da 8ª série se aproximar e sentar ao lado dela. Será que eles estavam ficando? Mas logo o Marcos, olha aí a presença da estrutura do narrador personagem. Ele participa e ele conta a história nesse trechinho aqui que eu li para vocês, ok? Quem quiser aí dar continuidade à história, fique à vontade, usem a criatividade. Vamos para o segundo tipo de narrador, que é o narrador observador, também conhecido como narrador neutro, tá? Ele conta a história como alguém que observa o que acontece. Ele não participa, ele simplesmente conta da forma como ele presencia essa história, ok? E aí a marca dele é a marca de terceira pessoa e vamos observar o exemplo. Aos 14 anos, Miguel Strogoff, que desde os 11 acompanhava o pai nas frequentes incursões pela estepe, matara seu primeiro urso. A vida na estepe dera-lhe uma força e resistência incomuns, e o rapaz podia passar 24 horas sem comer e 10 noites sem dormir, sem aparentar excessivo desgaste físico, conseguindo sobreviver onde outros em pouco tempo morreriam. Era capaz de guiar-se em plena noite polar, pois o pai lhe ensinara os segredos da orientação, valendo-se de sinais quase imperceptíveis da neve e nas árvores, no vento e no voo dos pássaros. Então observe que em nenhum momento ele participa diretamente da história. Ele só conta os fatos da forma como ele vê. É como se ele estivesse observando, por isso o nome de narrador observador, ok? Vamos aqui para o narrador intruso, que é o nosso narrador onisciente. Ele também não participa da história, mas ele faz várias intervenções. Professor, como assim? Ele não participa da história e ele consegue fazer essas intervenções? Ele faz.
Vamos observar aqui que o foco dele é também em terceira pessoa, só que ele aparece na história de uma forma diferente. Olha só o exemplo. Flávia logo percebeu que as outras moradoras do prédio, mães dos amiguinhos do seu filho, Paulinho, 6 anos, olhavam-na com um ar de superioridade. Não era para menos, afinal, o garoto, até aquela idade, imaginem, se limitava a brincar e ir à escola. Então, olha só, o narrador fez uma intervenção, ele não participou como personagem, mas ele fez a intervenção. Ele conta e você percebe que ele mostra aí essa intervenção claramente diante do exemplo que foi lido. Vamos observar um outro trecho para tirar a dúvida de vocês? Se tinha medo, então era para a natação mesmo que ele iria entrar. Os medos devem ser eliminados na infância. Paulinho ainda quis argumentar. Sugeriu alpinismo. Foi a vez de os pais tremerem. Mas o medo dos pais é outra história. Paulinho entrou para a natação. Então observem aí novamente a caracterização do narrador onisciente, também conhecido como narrador intruso. Observem que as colocações desse narrador chegam aí de uma forma bem intrusa mesmo. Vamos observar agora um dos aspectos mais importantes, vamos dizer assim, que é a personagem. A personagem, vamos dizer que é ela que dá vida à história. E aí existem vários tipos de personagens. Cabem a vocês ver aí qual é o personagem que vocês mais vão se identificar. Sempre tem, né? Nas histórias, nos filmes, nos livros. Aquele personagem que a gente torce por ele, mesmo às vezes ele tendo algumas atitudes aí que a gente não concorde, mas cada personagem vai mostrar aí para você para que ele vê. O personagem ele é criado para um texto narrativo, claro, e ele pode simular características que vão de um animal ou até um objeto. Vai depender do tipo de texto que você esteja escrevendo ou lendo, tá? Lembre-se que personagem obrigatoriamente não precisa ser pessoas. Pode ser objeto, pode ser animal, enfim, pode ser um sentimento. E aí, numa narrativa, pode haver personagens principais, que ocupam o primeiro lugar no acontecimento, que são os protagonistas, e os personagens secundários, que são aqueles que aparecem lá em segundo plano, mas que não deixam também de ser importantes. Ao criar personagens, devem se desenvolver características físicas e psicológicas para elas. É preciso mostrar ao leitor como se parecem ou vestem, andam, falam, pensam, os comportamentos, se esses comportamentos mudam ao longo do texto, ou do filme, ou da trama. E aí, quem é que vai observar isso? Nós, que somos os leitores ou telespectadores, nós que vamos observar, tá? Vamos lá observar aqui um texto, e a partir desse texto nós vamos explorar esses elementos da narrativa que são muito importantes. Esse texto, o título é Bezerro Sem Mãe, que é da Raquel de Queiroz, tá? Vou fazer a leitura para vocês, prestem atenção. Foi numa fazenda de gado, no tempo do ano em que as vacas dão cria, cada vaca toda satisfeita com seu bezerro. Mas 2 deles andavam tristes de dar pena, uma vaca que tinha perdido seu bezerro e um bezerro que ficou sem mãe. A vaquinha até parecia estar chorando, com os peitos cheios de leite, sem filho para mamar, e o bezerro, sem mãe, gemia, morrendo de fome e abandonado. Não adiantava juntar os 2, porque a vaca não aceitava. Ela sentia pelo cheiro que o bezerrinho órfão não era filho dela e o empurrava para longe. Aí o vaqueiro se lembrou do couro do bezerro morto, que estava secado ao sol. Enrolou naquele couro o bezerrinho sem mãe e levou o bichinho disfarçado para junto da vaca sem filho. Ora, foi uma beleza. A vaca deu uma lambida no couro, sentiu o cheiro do filho e deixou que o outro mamasse à vontade. E por 3 dias foi aquela mascarada. Mas, no 4º dia, a vaca, de repente, meteu o focinho no couro e puxou fora o disfarce.
lambeu o bezerrinho direto, como se dissesse: agora você já está adotado. E ficaram os dois no maior amor, como filho e mãe de verdade. Se vocês forem observar, esse texto, todo o texto que nós lemos, essa estrutura todinha é o enredo, tá, galera? É a história, é o que acontece, é como você fez para fazer esse desenrolar dos fatos. Só que dentro do enredo, nós temos algumas estruturas que precisam ser obedecidas e fazem parte da caracterização do texto narrativo. Nós temos primeiramente a apresentação. Lembram de quando eu expliquei que é aquela apresentação dos personagens e do espaço? Pois bem, ele explicou, o espaço é na fazenda e ele mostrou os primeiros dois personagens, a vaca e o bezerro, tá? Obedecendo aí todo o critério. Depois nós temos o desenvolvimento, que inicia em a vaquinha e finaliza em adotado. Tudo isso é o desenvolvimento, é mostrando de que forma que foram as outras ações, de que formas elas se estabeleceram. E por fim nós temos o desfecho, tá? Que é essa finalização, é o final. De que forma foi que finalizou? Ainda bem que finalizou um final feliz, né? Eles ficaram do maior amor. E aí, dentro disso, ainda nós temos, tá? A complicação, que é essa apresentação deste primeiro conflito. Qual foi o conflito? Dois deles, que foram apresentados anteriormente dos personagens, estavam de dar pena. E aí eles mostraram o porquê que isso aconteceu, tá, galera? Depois nós temos o clímax. O clímax vai estar lá na parte onde, de repente, localizaram aí no texto de vocês, de repente, meteu o focinho no couro e puxou fora o disfarce. Opa, o clímax é o ponto de maior tensão. E aí nós, que somos leitores, ficamos apreensivos em saber, será como foi que finalizou? O bezerro foi aceito ou não? E aí nós vamos fazer a leitura do restante do texto. Como vocês já sabem que ele foi aceito, o clímax já com o pezinho aí dentro do desfecho, o desfecho que terminou de uma forma bem feliz, nós temos toda a construção do texto narrativo obedecendo os critérios. Então está aí a divisão para vocês na tela, tudo certinho. Quaisquer dúvidas, observem como foi, onde é que cada critério está, se ele obedece de fato todos os conceitos que foram explorados, tá? Por hoje foi só, galera. Atentem-se à Agenda Edu, porque lá vai estar uma atividade disponível para vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula. E eu deixei aqui uma frase que representa esse 6º ano. O sucesso te espera. E lembrem-se, para ter sucesso, nós precisamos ir em busca dos nossos sonhos e objetivos. Fiquem com Deus e até a próxima.